Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. As eleições gerais para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais que serão realizadas no próximo dia 2 de outubro estão cada vez mais próximas e agitando não apenas o meio político, mas também gerando polêmicas e conflitos muitas vezes marcados por atos de violência extrema em nossa sociedade. Para entendermos um pouco esse processo, que tem tudo para fazer destas eleições uma das mais disputadas e conturbadas desde a redemocratização do país, nós convidamos o cientista político Weber Oliveira. Ele é doutor em ciência política pela Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, mestre em História Social das Relações Políticas pela UFES e também professor adjunto do Departamento de Histórias da UFES. Weber, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Prazer ter você novamente aqui com a gente. Boa tarde, Thelma. Uma satisfação enorme. Aproveito para parabenizar pelo programa, de grande utilidade para os capixabas. Weber, eu falei agora na apresentação aí da nossa entrevista, que essas eleições têm tudo para serem muito disputadas e com um cenário bastante conturbado, né? Você também compartilha dessa opinião? Olha, a tendência é que sim, quer dizer, há uma candidatura oposicionista, cujo epicentro é o ex-presidente Lula, que é um conciliador nato, sempre nas suas gestões em que foi presidente da República, conciliou amplos setores, amplos segmentos da sociedade brasileira. E, por outro lado, você tem um atual presidente da República que, desde que assumiu o posto, em 2019, vem tensionando de maneira bastante abrupta com as instituições, com o Estado Democrático de Direito. Essa semana mesmo, dias atrás, naquela fatídica reunião com embaixadores, por exemplo, e isso é um fato sem precedentes na história, eu diria até da humanidade, que me rememora, inclusive, aquelas ditaduras de banana da América Latina, na década de 60 e 70. Quer dizer, nem nessas ditaduras um fato semelhante aconteceu. Quer dizer, o sujeito chamar a comunidade internacional, a opinião pública internacional, quer dizer, os embaixadores, e dizer que as suas instituições, que as instituições do país que ele preside, comungam com fraudes eleitorais, quer dizer, e depondo contra as instituições que ele, presidente da República, preside. Uma coisa absolutamente estapafúrdia, só para ficarmos no exemplo. Então, a tendência é que haja, portanto, um processo de acirramento dos ânimos. De um lado, há uma candidatura eminentemente que subscreveu, em alguma medida, o contrato de 1988, candidatura Lula, aliada ao Alckmin. Nesse sentido, essa candidatura representa o Pacto de 1988 e o atual presidente da República representa, de certo modo, os valores que, de certo modo, estiveram vigentes no contexto da ditadura de 64. Então, esta é a polarização. Importante fazer uma rápida observação em relação a esse processo da polarização. A polarização em si é um processo que faz parte da política. A política, ela é disputada, via de regra, entre dois polos. Entre 1994, por exemplo, até 2014, a política brasileira esteve polarizada entre PT e PSDB. E era uma polarização, embora, de certo modo, permeada por adversidades naturais da política, mas não extrapolava aquilo que está subscrito na Constituição. O fato novo é a extrema-direita no poder, que, de certo modo, tende a tensionar e a cometer determinados arroubos autoritários que extrapolam, portanto, o Estado Democrático de Direito. Pois é, estamos tendo aí exemplos cotidianos de agressões justamente envolvendo esses dois setores aí, quer dizer, essas duas candidaturas, partidários dessas duas candidaturas, inclusive resvalando para atos de violência extrema, não é? Você acredita que esses atos de violência extrema, eles tendem a se aprofundar e se acirrar à medida que as eleições vão se aproximando? Se não houver uma força-tarefa por parte das instituições democráticas, dos players, de certo modo, comungam com a democracia, essa é uma tendência que a gente observa no horizonte. Houve, por meio de decreto, inclusive, vários decretos, a possibilidade da ampliação do porte e posse de arma de fogo, por meio daqueles clubes de tiro, entre outras entidades. Em alguma medida, porte de arma por parte de pessoas despreparadas.
Porque, veja, o pacto civilizacional, ele prevê, e nós abrimos mão disso, né, lá no processo da formulação do contrato social, na formulação dos estados nacionais modernos, nós abrimos mão de parte da nossa individualidade em prol do bem comum. E, portanto, atribuímos ao Estado a ingerência por parte da repressão e com vistas a estabelecer a defesa da sociedade. Nós abrimos mão disso para não cairmos na barbárie, né? E me parece que essa autorização meio que sem muito controle de posse e porte de arma pode induzir a processos de violência, o que é muito preocupante. Portanto, a sociedade tem que reagir, senão a coisa tende a degringolar, né? Que tipo de reação você vê como necessária e urgente para conter essa onda de violência, esse acirramento aí, esse tensionamento aí? Bom, primeiro as instituições responsáveis por esse controle ser mais incisiva no que tange a restringir, portanto, a circulação de pessoas armadas, né? Eu estou me referindo às polícias, né, às Forças Armadas, quem efetivamente concede o porte, e os organismos do Poder Judiciário estarem absolutamente atentos e reagirem na proporção correta quanto a esses arroubos, né? Mas alguns setores das Forças Armadas e também das polícias, tanto civil quanto militares, parecem também bem alinhadas a esse projeto político defendido pelo atual presidente, não? E isso dificulta, né, esse processo. Em alguma medida, sim, mas é difícil precisar o tamanho desse apoio que o atual presidente da República tem nessas organizações. Você acha que é superdimensionado esse apoio? Acredito que sim, né? Há setores, tanto das Forças Armadas quanto das Forças Auxiliares, no caso das polícias militares, que são, pelo menos me parece, bastante democráticas, né? E não são necessariamente apoiadoras do atual presidente da República. Mas, em alguma medida, é preciso que as forças efetivamente democráticas ajam e de maneira bastante enérgica para que a coisa não saia do controle, né? Bom, falando agora um pouco, né, das pesquisas eleitorais, né? Nós tivemos aí as pesquisas mais recentes, elas vêm apontando uma ligeira vantagem do ex-presidente Lula sobre o atual presidente Jair Bolsonaro. Você acredita que essa tendência deve se manter até às vésperas das eleições, ou a gente pode ter alguma reviravolta, alguma surpresa aí nesse cenário? Bom, eu não diria uma ligeira vantagem, é uma vantagem significativa que bate aí aproximadamente 20 pontos, né? As pesquisas, inclusive quando a gente pega a média, pega todos os institutos e faz uma média, é alguma coisa em torno de 20%, e é importante observar, nunca é demais lembrar, que nós estamos falando de um sujeito que está ocupando o cargo de presidente da República contra um oposicionista que não preside, não ocupa nenhum cargo desde 2010, portanto há mais de 12 anos, né? Que esteve preso, né? Sobre o qual há uma carga propagandística muito negativa de algumas décadas, né? E que concorre contra o atual ocupante do posto de presidente da República. E nesse sentido é uma vantagem significativa. Alguns institutos apontam para uma vitória no primeiro turno. O que é preciso observar, e aí nós não temos como dimensionar isso agora, é o efeito desse pacote de bondade que foi aprovado no Congresso Nacional. Aliás, a revelia da Constituição, né? A revelia da própria legislação, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E que só terá durabilidade até o final do ano. Acabou as eleições, independente de qual o resultado, o pacote de bondade acaba, né? São 40 bilhões, né? Que foram, de certo modo, colocados na mão do atual presidente da República. Presidente este que, aliás, sempre foi o único parlamentar que sempre se posicionou de maneira contrária aos programas de transferência de renda, né? Ele acabou, inclusive, com o Bolsa Família, que era um programa premiado internacionalmente, né? Um programa que tinha, por exemplo, a vinculação entre o recurso recebido e a matrícula na escola. Ele suprimiu esse dispositivo, criou um programa próprio e, com isso, ele espera angariar votos, sobretudo quanto ao eleitorado do Nordeste, da região mais pobre. O problema é que essas regiões, é importante observar isso também, né? Quer dizer, as grandes democracias do mundo, elas são divididas do ponto de vista do seu eleitorado, considerando o perfil dos partidos, né? Que são mais, digamos, significativos, né? Pegamos no caso da realidade brasileira, o PT sempre teve mais apelo, né? Ou partidos nacional-desenvolvimentistas ou trabalhistas, ou que pregam uma intervenção maior do Estado na sociedade e na economia, sempre tiveram apelos em regiões mais pobres, no caso Norte e Nordeste. Os partidos
mais liberais na região sul, né? Essa é uma tendência, digamos, das democracias mundo afora, né? E no Brasil não é diferente. No caso do eleitorado abarcado pelo programa de transferência de renda, eles associam o recurso recebido ao ex-presidente Lula, né? Então, é difícil também, portanto, fazer uma avaliação de qual será o impacto desses programas no eleitorado, né? Agora, com relação à terceira via, por que a terceira via foi um projeto que naufragou? Por uma razão muito simples, né? Eleições, existem dois tipos de campanhas, né? Campanhas e candidaturas oposicionistas e candidaturas situacionistas, né? A candidatura situacionista é do Jair Bolsonaro, que é o atual presidente da República, né? Se ele não pudesse concorrer à reeleição, seria alguém indicado por ele. E há candidaturas oposicionistas, que nesse momento o epicentro é a figura do ex-presidente Lula, né? Sérgio Moro, por exemplo, é muito associado a Jair Bolsonaro, foi ministro da Justiça, né? do atual governo. Então, quer dizer, não há possibilidade, não há espaço, portanto, para um tércio, né? Para uma terceira via, porque há uma campanha situacionista e uma oposicionista. Bem rapidinho, Ciro Gomes, que pelas pesquisas não anda muito bem e essa tendência deve se confirmar, né? Volta para Paris? Eu acredito que sim, porque o ressentimento ali fala mais alto, né? Ele tem muitos ressentimentos com o PT e com o ex-presidente Lula, e tem muitos ressentimentos também com figuras relacionadas ao PSDB, né? Governos dos quais foi ministro, inclusive. Falando um pouco agora, né, da conjuntura política estadual, nós temos aí pesquisas eleitorais que apontam favoritismo, né, e até uma vitória com folga do atual governador Renato Casagrande. Você também acredita que essa tendência deve se manter aí nos próximos meses até a eleição? Acredito que sim, porque o Casagrande faz o que se tem que fazer em política, que é conversar, é negociar, é ampliar o leque de alianças, né? Ampliar, portanto, a sua coalizão, que atualmente é de governo, e será uma coalizão eleitoral. Por outro lado, ele vai ter um concorrente que, de certo modo, representa a força política situacionista no plano nacional, né? Que é em torno da figura do Manato. Então, que é um polo de poder importante que se formou, inclusive, nas últimas eleições municipais, né? Que agrega o atual prefeito de Vitória, o ex-senador Magno Malta, entre outras personalidades vinculadas ao atual governo federal, né? E o Casagrande está fazendo o dever de casa, quer dizer, ampliando o seu leque de alianças, né? Tudo indica que feche aliança com o PSDB, tem conversas avançadas com o próprio Partido dos Trabalhadores, então tende a manter a frente. Bom, a aliança com o PSDB já está consolidada na vice, né? Com o ex-senador Ricardo Ferraço, né? Que também já ocupou cargo, né, de vice-governador e também tem uma experiência parlamentar muito grande. Você acha que essa chapa, tendo o Ricardo Ferraço como vice, amplia ainda mais esse leque de alianças a qual você se refere e pavimenta esse caminho, torna esse caminho mais fácil para a reeleição? Acredito que sim, porque abre um flanco de diálogo importante com os setores que o Casagrande, às vezes, ele patina, né? O setor do empresariado, entre outros setores, digamos, mais liberal-conservadores da política capixaba, né? Ademais, também amplia o leque de alianças e o diálogo com o próprio plano nacional, né? Com a candidatura, sobretudo, do ex-presidente Lula, que tem como vice o Alckmin, que, embora afiliado ao PSDB, é um tucano, né? Tem o DNA tucano. Tem o DNA tucano e o staff dele é tucano. Nesse sentido, a candidatura do ex-presidente Lula, que de certo modo o Casagrande está aparentemente inserido, é, portanto, efetivamente aquilo que chamamos de frente ampla mesmo, né? Para combater aquilo que eles identificam como um mal maior, que é o atual presidente da República. O PT, relação com o PT aí nesse processo eleitoral, vai ser tranquila? Vão conseguir acomodar aí os seus interesses sem grandes tensões? O PT no Espírito Santo tem muita dificuldade desde o governo Vitor, né? Desde então, nunca mais conseguiu, emplacar um candidato a governador do Estado, né? Vem compondo uma aliança que, aliás, é um mote de conflito dentro do partido com o ex-governador Paulo Artung, né? Compôs, portanto, sobretudo o segmento liderado pelo João Coser, né? Que foi prefeito de Vitória. E o partido, portanto, ele tem muita dificuldade de emplacar um nome, né? Fez-se um balão de ensaio, que é natural, com o Contarato, né? Mas, evidentemente, com vistas a Casagrande fornecer o palanque para o Lula. Me parece que isso está se dirimindo, já que em São Paulo também as coisas se resolveram em torno da candidatura do Haddad, né? O Márcio França, do PSB, abriu mão da sua candidatura. Então, me parece que as coisas tendem, portanto, a se acomodarem, né?
num pretenso novo governo Casagrande. Vamos aguardar e torcer, né, para que esse processo eleitoral seja um processo tranquilo, democrático e que saia ganhando aí a democracia, independente de quem conseguir sair vitorioso nas ruas, né? Sem dúvida, é o que aguardamos. Eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia, lembrando que na semana que vem nós temos um novo encontro marcado aqui no Ponto de Vista. Até lá!